Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Vamos resolver alguns exercícios sobre o tema pH e pOH. Nessa primeira questão, eu tenho três situações, três indústrias, e eu tenho a concentração em mol por litro de uma determinada substância chamada de efluente. Aí o enunciado diz que a Lei de Proteção ao Ambiente proíbe que as indústrias lancem nos rios essas substâncias chamadas de efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Aí é dado a tabela com as informações que você vai retirar e saber qual é a indústria que está dentro do legal, está dentro da lei, e qual é a indústria que não está dentro da lei. Para isso, a gente vai utilizar os conceitos de pH e pOH que a gente estudou, sabendo que a partir da concentração de H+, a gente obtém o pH, e a partir da concentração de OH-, a gente obtém o pOH. Nesse caso aqui, da indústria 1, é dado o valor da concentração de H+. Então, a partir disso, a gente vai encontrar qual é o pH da substância da indústria 1. Então, para esse primeiro caso, o pH vai ser igual a 3, já que a gente sabe que para calcular o pH a gente tem que utilizar a função logaritmo, log da concentração de H+. E no caso do pOH, você obtém o menos log da concentração de OH-. Então aqui o pH é igual a 3, na indústria 2 ele dá a concentração de OH-, então aqui é o pOH. O pOH é igual a 5, e no caso 3 da indústria 3, o pH é igual a 8. Então tenho as três situações aqui. Aí é proibido um pH menor que 5 e um pH maior que 8. Quando eu tenho já o pH, então já está ok, mas quando não tenho, eu tenho que calcular o pH a partir do pOH, que é o caso da indústria 2 e a indústria 3. Como é que eu calculo o pH através do pOH? Eu sei que pH mais pOH, a soma dos dois tem que ser 14. Também a gente estudou isso na aula passada. Então, se o pOH vale 5, qual é o número somado com 5 que vai dar 14? Então, aqui eu já sei que quando o pOH é igual a 5, o pH é igual a 9. Quando o pOH é igual a 8, então o pH é igual a 6. Então, eu já tenho que o pH na indústria 3, na indústria 1 é igual a 3, na indústria 2 é igual a 9 e na indústria 3 é igual a 6. Então, a partir disso, eu vou analisar qual é o que está dentro da lei e qual é o que está fora da lei. Ele fala que pH menor que 3 é proibido. Então, a indústria 1 está equivocada, né? Já que pH é igual a 3. Tem que ser entre 5 e 8, né? Já que maior que 8 também é proibido. No caso 2, o pH é igual a 9. O pH igual a 9 é maior que 8, então também está equivocado. Então não pode a indústria 2. E a indústria 3, o pH é igual a 6 e o pH 6 está dentro do valor que ele pede. Ele quer que seja, para ser legal, o pH tem que ser entre 5 e 8. Como tem o 6 aqui, então aqui vai estar dentro do que é estabelecido. Então a indústria 3 é a única que vai poder trabalhar, funcionar normalmente sem qualquer tipo de restrição. Então aqui a gente vai colocar a resposta como sendo a resposta letra C. Tá? Se você não entender, você repassa o vídeo, passa o vídeo novamente na velocidade que você queira, que você entenda mais rápido ou mais lento. Tá? Na questão número 2, a ideia vai ser a mesma. Tá? Eu vou pegar a equação do pH para poder obter qual é o valor do pH. O pH é calculado através da função logaritmo. Né? pH é menos log da concentração de H+, e se eu estiver falando de pOH, ele vai ser menos log da concentração de OH-. Tá? Basta você verificar o expoente da potência de base 10, né, para saber o pH, quando o valor aqui da frente for igual a 1, que é mais fácil a gente trabalhar. Então, aqui nesse caso, eu já tenho o valor do pH, porque é o próprio expoente, né? No caso do sabonete, o pH ele vale 10, né? Já que o expoente aqui é menos 10, então o pH do sabonete é 10
o pH da água com gás é 4, o pH do vinagre é 3 e o pH do limpa-forno é igual a 13. Se eu já tenho o pH não vai importar, porque o pOH ele é a soma do pH, mas o valor dele vai ser igual a 14. Ele é a subtração do pH menos 14, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa encontrar o pOH, mas a gente poderia encontrar. É só o expoente também. Tá? Então, pH igual a 10, pH igual a 4, pH igual a 3 e pH igual a 13, que é justamente os expoentes, né? Os expoentes quando esse número aqui for 1. Se o número for diferente de 1, aí a gente não vai encontrar o pH dessa forma. A gente vai ter que utilizar as propriedades do logaritmo. Então, como é que eu vou saber quais são as substâncias ácidas? Eu tenho que lembrar que a escala do pH varia de 0 a 14, ou de 1 a 14, dependendo da fonte do livro. E quando for 7 é neutro. Abaixo de 7, de 0 até 14, são as substâncias ácidas. Tá? São as substâncias ácidas. Maior que 7, entre 7 e 14, são as substâncias que têm um caráter alcalino ou básicas. E exatamente no 7 eu vou ter um pH neutro. Então aqui basta verificar que a água com gás e o vinagre são as duas únicas substâncias que têm um pH ácido. Então aqui você vai encontrar a água com gás e o vinagre como apenas as substâncias ácidas. Tá? Muito simples também essa questão, basta lembrar da equação do pH para poder você encontrar o valor do pH. E essa questão número 3, para a gente finalizar, também é uma questão que vai levar em consideração pH, aqui no caso somente pH, e aqui é mais um conhecimento do senso comum, né? Você vai ter que lembrar que quanto menor o pH, mais ácido é a substância. Que é uma informação importante, mais ácida é a substância, há uma maior acidez. E quanto maior o pH, há maior basicidade, maior alcalinidade, mais alcalino. Tá? Então, eu vou ter que associar o pH com o tipo de substância. Tá? A água sanitária, dentre essas 4 aqui, sangue, leite, suco de limão e água sanitária, ela é a que tem maior basicidade, ela é maior alcalinidade, é a substância básica. E o sangue humano vai ser a substância que vai, ou melhor, o suco de limão vai ser a substância que tem maior acidez, é a substância ácida. O sangue humano, ele é uma substância alcalina, básica, e o leite é uma substância ácida. Tá? Então aqui é mais para o senso comum, tá? Porque você vai ter que lembrar do pH e de cada substância. Tá? Aqui é mais a questão do senso comum mesmo, do que é que você tem no dia a dia. Tá? E tem que lembrar que suco de limão, você já poderia lembrar que ele é formado por substâncias ácidas, né? Ácido cítrico. Então ele é uma substância ácida. E dentre essas 4, o suco de limão é a que tem menor pH. É 2,5 suco de limão. Então, o suco de limão, ele é a substância 1. A substância 1 está se referindo ao suco de limão, que tem o menor pH. E a água sanitária é aquela que tem maior pH, no caso aqui é 11,5. Então, a substância 4 é a substância da água sanitária. Água sanitária. Tá? Aí vai ficar, se você lembrar dessas duas, você conseguiria ir por eliminação saber qual é o leite e o sangue, né? O leite é um pouco ácido, tá? Então o leite é esse aqui, 6,5, e o sangue é um pouco básico, um pouco alcalino, então 7,4. Tá? Então aqui a sequência que você vai colocar é sangue humano vai ser o 3, tá? Aqui eu coloquei errado, mas aqui é o 3, a sequência, né? 3, o leite é o 2, o suco de limão é o 1 e a água sanitária é o 4. Então a sequência é 3, 2, 1 e 4. A sequência que tem 3, 2, 1 e 4 é a letra A. Tá? Aqui é uma questão onde vai perguntar sobre temas relacionados ao seu dia a dia, ao senso comum, certo? A gente finaliza. Qualquer dúvida você pode entrar em contato, perguntar sobre esse assunto ou outros conteúdos aí que a gente também mostrou aí para vocês com o tema pH e pOH, tá certo? Valeu, até